O que é um substantivo? Substantivo é o nome das coisas que nos cercam. Por exemplo, substantivo pode ser o nome de um objeto, nome de uma pessoa, nome de um lugar. Substantivo pode ser o nome de uma empresa, nome de um grupo, nome de um deus. Substantivo pode ser também nome de uma emoção. A tristeza e a alegria, que são nomes de sentimentos, também são classificados como substantivos. Vejamos, então, exemplos de substantivos. Cadeira é o nome de um objeto, substantivo. José é o nome de uma pessoa, substantivo. São Paulo, nome de um lugar, de uma cidade, substantivo. Interaula, nome de uma empresa, substantivo. Coral Magnificat, nome de um grupo, substantivo. Zeus, nome de um deus mitológico, substantivo. E a alegria, nome de uma emoção, também é um substantivo. Os substantivos realmente nomeiam todos os seres que nos cercam, como vimos, objetos, pessoas, lugares, empresas, grupos, seres mitológicos, sentimentos como a alegria, e poderíamos acrescentar ainda como exemplo felicidade, que é um estado da alma, honestidade, que é uma qualidade do ser, o frio, que é uma sensação, e o amor, que é um sentimento. Podemos então dizer que substantivo é a palavra que dá nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, emoções, às coisas em geral e a tudo que nos cerca. Os substantivos também dão nome às ações, como veremos adiante. Agora que já vimos a definição de substantivo, vamos aprender a classificá-los. Um substantivo pode ser classificado quanto à formação da palavra, ou seja, cada substantivo que existe na língua portuguesa pode ser classificado em função da maneira como esta palavra, como este substantivo foi criado na língua portuguesa. Então, em relação à formação do substantivo, ele pode ser classificado como simples ou como composto, e ainda pode ser primitivo ou derivado. Não se preocupe em decorar isso agora. Daqui a um pouco, veremos exemplos de cada um destes tipos de classificação de substantivos. Uma outra forma de classificar um substantivo é em relação ao significado dele e à abrangência. Neste caso, um substantivo pode ser concreto ou abstrato, ou ainda, ele pode ser comum ou próprio. Agora, veremos exemplos de substantivos e suas respectivas classificações para uma melhor compreensão. Vimos então que o substantivo pode ser classificado quanto à sua formação, ou seja, a maneira como aquela palavra, como aquele substantivo foi formado na língua portuguesa, esta maneira pode ser classificada. Pode ser classificado em substantivo simples ou composto, ou então pode ser classificado como primitivo ou derivado. Mas quando é que um substantivo é simples ou composto, primitivo ou derivado? Vamos ver um exemplo de cada um deles. Veja, para um substantivo ser classificado como substantivo simples em relação à sua formação, é preciso que ele seja formado por apenas um radical. Veja exemplos de palavras que são formadas por apenas um radical. Guarda, chuva, couve, flor, perna e cobra. Todas essas palavras são formadas por apenas um radical. Se você não lembra ao certo o que é um radical, o que é uma palavra formada por um radical, já já você entenderá, ao vermos agora os substantivos compostos, que são aqueles formados por mais de um radical. Então, os substantivos que são formados por mais de um radical são chamados substantivos compostos. Vamos ver exemplos de palavras que são substantivos compostos. Guarda-chuva. Veja que aqui nós temos dois radicais, o radical da palavra guarda e o radical da palavra chuva. Por isso, guarda-chuva é um substantivo composto. O mesmo ocorre com couve-flor. Temos dois radicais, o radical da palavra couve e o radical da palavra flor. Por isso, couve-flor é um substantivo composto. O mesmo ocorre com pernilongo. Embora seja uma única palavra,
temos aqui o radical da palavra perna e aqui o radical da palavra longo, formando a palavra pernilongo. Por isso, pernilongo é um substantivo composto, pois possui mais de um radical em sua formação. O mesmo ocorre com guarda-livros, pé de moleque e cobra cega. E quando é que um substantivo é chamado de substantivo primitivo? Bem, neste caso, é um substantivo que não deriva de nenhuma outra palavra. Veja exemplos de substantivos que não derivam de nenhuma outra palavra. É o caso de árvore, folha, flor, pedra. Agora, veremos substantivos que derivam de uma outra palavra e, por isso, são chamados de substantivos derivados. Ok? Vejamos então. Temos arvoredo. Observe que arvoredo é uma derivação da palavra árvore. Árvore deu origem a arvoredo. Então, dizemos que árvore é um substantivo primitivo e arvoredo, como é derivado de árvore, é um substantivo derivado. Ok? Outro exemplo, folhagem. Observe que folhagem é derivado de folha. Folha, portanto, é um substantivo primitivo e folhagem é um substantivo derivado. Outro exemplo, florista. Florista, se observarmos, verificaremos que deriva de flor. Flor é um substantivo primitivo e florista é um substantivo derivado. O mesmo ocorre com pedreira. Pedreira é derivado de pedra, que é um substantivo primitivo, e por isso pedreira é um substantivo derivado. E agora veremos a classificação quanto ao significado e abrangência, que já vimos que pode ser concreto ou abstrato, comum ou próprio. Quando é que um substantivo é classificado como concreto? Bem, para ele ser classificado como concreto, ele precisa representar um ser que existe de forma real ou imaginária, que é o caso de cadeira, colher, homem. Veja que todos esses elementos, todos esses substantivos, existem de forma real, por isso são substantivos concretos. Vento, Brasil, Deus e saci. Observe que saci não existe de forma real, mas existe de forma imaginária, logo é um substantivo concreto. E quando é que um substantivo é classificado como abstrato? Bem, para um substantivo ser classificado como abstrato, é necessário que ele represente um sentimento, uma emoção, um estado, uma qualidade ou uma ação. Vejamos os exemplos. Alegria é um sentimento, uma emoção, um estado. O amor, a honestidade, que é uma qualidade. A conquista, que é a ação de conquistar. O mergulho, a ação de mergulhar. E a clareza é a qualidade de ser claro. Todos esses substantivos representam ou um sentimento, ou uma emoção, um estado, uma qualidade ou uma ação. Por isso, são chamados de substantivos abstratos. Agora, para que um substantivo seja chamado de substantivo comum, é necessário que esse substantivo represente um elemento qualquer de um determinado grupo. Veja os exemplos. Homem. Homem é um elemento qualquer do grupo de homens que existem no planeta. Logo, homem é um substantivo comum. O mesmo ocorre com mulher. O mesmo ocorre com montanha. Quando eu digo a montanha, estou me referindo a um elemento qualquer do grupo de montanhas que existem. Logo, montanha é um substantivo comum. O mesmo ocorre com rio, com planeta, com satélite e com país. Quando digo país, estou me referindo a um elemento do grupo do conjunto de países que existem pelo planeta. Logo, país também é um substantivo comum. Agora, para que o substantivo seja classificado como próprio, é necessário que ele refira-se a um único e determinado elemento de um grupo. Veja que no substantivo comum, nós nos referimos a um elemento qualquer do grupo. Por exemplo, homem, mulher, montanha, rio, planeta, satélite e país. Agora é diferente. No substantivo próprio, nós precisamos que a palavra se refira a um único e determinado elemento de um grupo.
uma característica interessante é que todos os substantivos próprios sempre são escritos com letra inicial maiúscula. Veja os exemplos. João. Ao contrário da palavra homem, que vimos anteriormente aqui como substantivo comum, homem sendo um elemento qualquer do conjunto de homens, quando eu digo João, eu estou especificando um único e determinado elemento do conjunto de homens, que é João. Logo, João é um substantivo próprio e, por isso, escrevo ele com letra inicial maiúscula. Veja. O mesmo ocorre com Maria. Maria é um elemento único e determinado do grupo de mulheres. Não é uma mulher qualquer, é Maria. Logo, temos aqui um substantivo próprio. O mesmo ocorre com Himalaia, que é uma determinada montanha. Não é uma montanha qualquer, é a montanha do Himalaia. No conjunto de todas as montanhas do mundo que existem, Himalaia é uma única e determinada montanha. Logo, é um substantivo próprio. Amazonas é um rio específico, único e determinado. O mesmo ocorre também com o planeta Terra, não é qualquer planeta. Neste caso, estamos especificando um único e determinado planeta no conjunto de planetas. E o mesmo ocorre com Lua, que não é um satélite qualquer, é um único e determinado satélite do grupo de satélites, é o satélite Lua. E, finalmente, Brasil. Quando dizemos Brasil, não estamos especificando um país qualquer, estamos especificando um único e determinado país do grupo de países que existem. Logo, Brasil também é um substantivo próprio. Veja que todos eles são escritos com letras maiúsculas. Veja um exemplo. A palavra homem pode ser classificado como substantivo concreto. Por quê? Porque é um ser que existe de forma real, certo? Ok, então é um substantivo concreto. Mas, ao mesmo tempo, a palavra homem também pode ser classificada como substantivo comum, porque homem é um elemento qualquer do grupo de homens que existem no planeta. Então, podemos dizer que o substantivo homem é um substantivo concreto e comum. Observe que uma mesma palavra pode ter mais de uma classificação. No caso de homem, é um substantivo concreto e também é um substantivo comum. Uma dica importante sobre substantivos abstratos. Os substantivos abstratos, normalmente, estão associados à existência de um ser. Por exemplo, alegria. Para que exista alegria, amor, honestidade, conquista, mergulho, clareza, sacrifício, é necessário a existência de um ser associado a estes substantivos. Veja, a alegria precisa de alguém para sentir esta alegria. Ou seja, a alegria está associada a um ser que sinta esta alegria. O mesmo ocorre com o amor. Alguém precisa sentir o amor. A honestidade, alguém precisa ser honesto. A conquista, alguém precisa efetuar esta conquista. Mergulho, alguém precisa mergulhar. Clareza, alguém precisa ter clareza. E o sacrifício, alguém precisa se submeter a este sacrifício.